Alô gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Hoje estamos no episódio número 78, ao contrário do que eu disse no episódio passado, em que estive sempre a dizer que era o 76, afinal era o 77 e hoje é o 78. Como é que vocês estão? Hoje estou confusa no que toca à minha temperatura corporal. Eu acordei com chuva. Aliás, ontem teve bué de calor, parecia literalmente um dia de verão. Tem estado assim nos últimos 2 ou 3 dias. E eu fui à casa dos meus sogros almoçar, porque agora que estamos cá, obviamente aproveitamos para ir lá pelo menos uma vez por semana. Não só porque, obviamente, gostamos de estar com eles, como também para eles estarem com o Duarte, porque numa semana nota-se uma diferença gigante num bebê. Então nós queremos que eles aproveitem e tenham contacto com ele o máximo possível, pelo menos enquanto cá estivermos no Algarve, não é? Visto que quando formos para Lisboa, esperemos que não demore muito tempo, isso não vai poder acontecer de forma tão regular. Então, ontem quando nós lá fomos, a minha sogra começou logo a dizer: isto amanhã vai baixar muito a temperatura e vem uma tempestade. E eu a olhar para o sol, para o céu, e estar bué sol e bué calor e a pensar: tens a certeza? Duvido. Confesso que duvidei, mas a verdade é que acordei hoje de manhã e estava com som de chuva de fundo. E o meu primeiro pensamento foi tipo: ela tinha razão. E o meu segundo pensamento foi: fogo, tenho as fraldas no estendal. Como vocês sabem, eu utilizo fraldas reutilizáveis no Duarte, pelo menos tento utilizar o máximo tempo possível. Não vou estar a dizer que utilizo full time, porque é mentira. Mas sempre que possível, sempre cá disponível, excetuando durante a noite, eu utilizo as fraldas reutilizáveis. Eu não utilizo à noite, e digam-me se vocês forem mães ou pais que utilizam fraldas reutilizáveis, digam-me os vossos truques, porque eu não utilizo durante a noite com o Duarte por 2 razões. Uma delas é o facto de ele ser um bebé que faz muito xixi, então acontecem bastantes fugas, mesmo durante o dia, em que eu troco as fraldas 2 em 2 ou 3 em 3 horas. Portanto, durante a noite, e ele é um bebé que felizmente dorme a noite quase toda. Então imaginem, acontece durante a noite ele estar 12 horas ou quase com a mesma fralda. E se ele tem fugas a utilizar as fraldas durante 3 horas, o que será utilizado durante 12? Tanto que mesmo com as descartáveis, há vezes em que ele acorda e está molhado porque a fralda fica tão ensopada que não consegue absorver mais. Pronto, essa é uma das razões. E a segunda razão é o facto de não me parecer nada confortável, porque as fraldas reutilizáveis, embora tenham muitos pontos positivos, eu acho que um dos principais pontos negativos é o facto de serem tão gordas, são muito mais volumosas que uma fralda descartável. Isto com os absorventes para o dia. Quando uma pessoa... desculpem, agora tive uma paragem cerebral, meu Deus. Durante a noite é aconselhado e é comum reforçar-se as fraldas, pôr-se mais absorventes, justamente por isso, porque os bebés passam mais horas com as fraldas postas durante a noite do que durante o dia em que se pode estar sempre a trocar. Então, as fraldas que já por si só são muito volumosas, durante a noite reforçadas ficam ainda mais. E eu acho que nesta fase, pelo menos em que o Duarte ainda é pequenino, eu sinto que às tantas as fraldas ficam tão grandes e tão volumosas que não é confortável para ele. Ele fica meio com as pernas quase a flutuar, porque fica com o rabo tão volumoso que os pés quase que nem tocam na cama. Estão a perceber? Não sei se estou a conseguir fazer-me explicar, mas pronto, isto tudo para dizer que eu durante a noite não lhe coloco as fraldas reutilizáveis porque parece-me extremamente desconfortável. Agora, ou sou eu que não sei funcionar com fraldas reutilizáveis, ou não estou a utilizar as fraldas reutilizáveis da forma certa durante a noite. Eu já falei com uma rapariga que tem uma conta de Instagram dedicada a fraldas reutilizáveis, chama-se Fraldas da T, e ela, teve-me a tentar dar algumas dicas, porque isto tudo das fraldas reutilizáveis, por mais que seja muito fixe e tenha muitos pontos positivos, eu sinto que uma das coisas mais chatas nisto tudo, justamente por não ser norma, é as pessoas não estarem familiarizadas com todas as possibilidades e todas as alternativas, o facto de haver não sei quantos tipos de absorventes e cada um deles ter características diferentes, uns são mais absorventes, outros são mais rápidos, outros são mais não sei o quê. Pronto, é complicado uma pessoa ter a noção disso tudo, o conhecimento sobre isso tudo, e depois saber conjugar, por exemplo, o absorvente
absorvente de cânhamo é o mais absorvente e o de microfibra é o mais rápido, portanto se vocês juntarem microfibra com cânhamo é bom para não sei o quê. Estão a perceber todas as conjugações possíveis? É um bocado overwhelming este mundo das fraldas reutilizáveis. Eu sinto que acabei por fugir um pouco a isso, porque como as fraldas me foram todas dadas, eu não tive de passar por aquele processo de estar a escolher marcas e tipos de fraldas e tipos de absorvente, o que por um lado foi bom, mas por outro não foi bom porque eu não pude escolher marcas, e eu já percebi que as fraldas que me foram dadas, por mais que eu esteja eternamente agradecida e poupei bué de dinheiro e recursos e não sei o quê, grande parte do meu stock é de marcas de fraldas que são, mais baratas, então não têm a melhor qualidade do mundo. Tanto que eu sei, há uma fralda específica no stock que eu tenho que eu adoro, que é de uma marca que é Baba & Boo, acho eu, que é assim que se diz, que é uma daquelas marcas menos baratas, e dá para perceber porquê, porque é a minha fralda preferida e é mesmo muito boa, é daquelas coisas que se nota realmente a diferença entre uma coisa barata e uma coisa cara. Mas a maioria do meu stock é realmente dessas marcas mais baratinhas, o que faz com que, eu acho que é por isso que muitas das vezes acabam por haver fugas e as próprias fraldas não têm capacidade de absorver todo o xixi e o cocó que o Duarte acaba por fazer. Porquê é que eu comecei a falar disto assim? Mas pronto, estava-vos a dizer que durante a noite nunca correu bem toda a questão das fraldas reutilizáveis, também se calhar muito por causa disso, porque a maior parte dos absorventes que eu tenho é de microfibra, que eu já percebi que é dos materiais que têm menos capacidade de absorção e que quando sofre algum tipo de pressão acaba por sair o líquido que absorveu. Estão a perceber como as esponjas? Vocês põem uma esponja em água, ela absorve, mas se vocês apertarem um bocadinho, a água que ela absorveu acaba por sair. Isso acontece com a microfibra e, portanto, não é dos absorventes mais eficazes. Acho que normalmente é utilizado mais como reforço do que como absorvente principal. E eu, como a maior parte dos absorventes que tenho é de microfibra, acaba por não ser muito prático e, portanto, vou ter que investir em absorventes de outros materiais. Já percebi que o cânhamo é o mais absorvente, acho eu, e o bambu também, portanto, provavelmente será disso. E depois também há tipos de fraldas que são mais aconselhadas para a noite. Eu acho que uma das mais aconselhadas são as fraldas, acho que se chama ajustadas, que são fraldas que todo o material, toda a fralda em si é absorvente. Porque, por exemplo, as que eu uso agora no Duarte é uma fralda, são fraldas de bolso, o que significa que tem um espacinho por dentro para enfiar os absorventes, só que a capa em si é de um material tipo plástico, impermeável, e só os absorventes é que vão lá para dentro e são absorventes, pronto. Fica assim uma tira, quase como se fosse um penso higiênico gigante. As fraldas ajustáveis, acho que são fraldas que todas elas são de material absorvente e que depois levam uma capa por cima, que é para não molhar nem a roupa, nem a cama, nem nada disso. Portanto, provavelmente eu vou ter que investir numas 3 ou 4 fraldas dessas para ver se consigo fazer com que o Duarte durma com fraldas reutilizáveis, mas sem acordar todo mijado, incluindo a cama, incluindo eu por vezes, porque ele dorme agarradinho a mim. Portanto, acabei por falar de fraldas reutilizáveis e nem estava a contar, mas muitas pessoas me pedem para eu partilhar a minha experiência e dicas sobre fraldas reutilizáveis no YouTube. E eu, por mais que seja um tema que eu quero imenso falar e sei que dá muito jeito a ouvir testemunhos e experiências de outras pessoas, e embora eu esteja já a utilizar as fraldas reutilizáveis daqui a bocado há 3 anos, credo, há 3 meses, eu sinto que ainda sou bué noob nisto. E lá está, como eu não tive que estar a pesquisar e à procura de cada tipo de fralda, cada marca, cada absorvente, porque me foi tudo oferecido, eu sinto que há tanta coisa que eu não sei, que acaba quase por ser irresponsável eu estar a fazer um vídeo a tentar ajudar outras pessoas quando eu própria preciso de ajuda. Estão a perceber? Portanto, eu sinto que preciso de mais alguns meses a utilizar
nem que seja para mostrar que é possível vocês conseguirem utilizar fraldas reutilizáveis sem ter grande conhecimento na matéria. Porque a verdade é que, por mais que haja fugas e esse tipo de percalços com as fraldas reutilizáveis, isso também acontece com as fraldas descartáveis. Eu já utilizei imensas vezes fraldas descartáveis e tive imensas fugas na mesma, portanto acaba por... se calhar não tem nada a ver, se calhar tem, se calhar não tem, se calhar é uma questão de sorte, enfim. Eu não sei mais sobre o que hei de falar. Juro que vim para o episódio de hoje completamente sem nenhum tópico apontado. Há vezes em que eu gravo estes episódios e por mais que não saiba bem o que hei de falar, tenho assim 2 ou 3 temas de backup apontados aqui no meu telemóvel para aqueles momentos em que uma pessoa fica sem nada para dizer, poder recorrer ao telemóvel e... pronto, servir assim de uma ajuda, de uma âncora, mas hoje não é o caso. Hoje, por acaso, eu estava ali a almoçar e algo inédito aconteceu, que foi o Duarte adormecer e nós conseguimos pô-lo a dormir na espreguiçadeira. Nós temos uma espreguiçadeira que desde que ele nasceu só serve para ele estar durante curtos períodos de tempo e tem de ser acordado, que ele a dormir, basicamente ele só consegue dormir no nosso colo ou na mochila ergonómica, que é outra forma de estar no nosso colo, pronto. Porque ele nunca é raro ele dormir mais de 10 minutos seguidos num sítio em que não esteja em contacto direto connosco. Mas hoje ele adormeceu no colo do Ricardo enquanto eu estava a fazer o almoço e decidimos experimentar. Olha, vamos tentar, o máximo que pode acontecer é ele acordar, pronto, e ficar acordado. E pusemos-lo na espreguiçadeira deitado e ele ficou o almoço inteiro, o que é inédito, e daqui a bocado já acabei de almoçar há meia hora e ele continua a dormir e esperemos que durma durante a duração deste podcast todo, que é para não haver o risco, porque ele quando acordar vai acordar com fome, a berrar quase de certeza. Portanto, não me apetecia nada estar a interromper este episódio a meio para ir dar de mamar e depois voltar. Portanto, rezem comigo que ele aguente a dormir. Ele hoje está bué dorminhoco. Imaginem, ele dormiu a noite inteira. Abençoado bebê, juro. Eu tenho uma sorte desgraçada que ele dorme. Ele normalmente adormece por volta das 10, 11 da noite e depois dorme quase de seguida até às 7:30 da manhã do dia a seguir. Ele vai despertando assim de vez em quando durante a noite com fome ou para sentir ou para certificar que eu estou ao lado dele. E eu só tenho que pôr a mama de fora para ele mamar durante uns minutos e depois voltar a adormecer, o que é ótimo porque não tenho que me levantar, nem eu nem ele temos que despertar a 100%, o que facilita muitas coisas e assim tem sido com o sleeping que tem dado a oportunidade de eu ter noites de sono decentes desde que ele nasceu, e era das coisas que eu tinha mais medo da privação de sono do que do parto, para vocês terem noção. Portanto, ter um bebê que felizmente me deixa dormir as noites praticamente inteiras é fogo, era tudo o que eu queria e agradeço tanto porque, embora obviamente a qualidade do sono não seja a mesma, porque eu durmo a noite toda, mas nunca adormeço profundamente. Estão a perceber? Eu já não sei o que é uma noite em que eu adormeço e só acordo de manhã. Estão a perceber? Eu já não sei o que é isso aliás, ia dizer há 4 meses, mas se calhar o último mês ou os últimos 2 meses de gravidez isso também não aconteceu, porque o nosso sono fica mais leve, mesmo uma questão hormonal protetiva ou protetora, não sei como é que é a forma mais correta de dizer, faz mesmo com que as mães tenham o sono mais leve porque estão mais alertas de forma a proteger e de estarem de conseguirem ouvir caso aconteça alguma coisa e que seja necessário intervir. Portanto, eu já não sei o que é dormir dessa forma daqui a bocado há meio ano e não nego que tenho algumas saudades disso, mas ao mesmo tempo tenho tanta sorte por conseguir dormir, não é? Eu sei que há imensa gente que sofre horrores por não conseguir dormir mais de 1 hora seguida, que eu nem me dou ao luxo de reclamar porque estou extremamente bem. E porquê que eu comecei a falar do Duarte estar a dormir? Mas pronto, isto tudo para dizer que ele hoje, desde que ele dormiu tipo 10 horas ou das 10, não, ele adormeceu para aí às 11, das 11 às 7 são 8 horas, ele dormiu 8 horas praticamente seguidas, depois esteve acordado durante 1 hora e voltou a adormecer e ficou a adormecer quase 2 horas, depois teve tipo meia hora acordado
e voltou a adormecer. E daqui a bocado está a dormir há 2 horas outra vez. Eu não sei onde é que ele vai buscar tanto sono, mas a probabilidade dele estar acordado agora durante a tarde inteira sem pausas é muito grande, o que não me incomoda. Desde que ele durma à noite eu não peço mais nada. Portanto, lá está, eu não sei porque é que comecei a falar sobre isto, mas hoje, em princípio, vou ter assim uma tarde mais tranquila a ver um filme com o Ricardo, que é algo que já não acontece há bastantes dias, porque não só com o Duarte não é a coisa mais fácil do mundo, como nas últimas semanas temos tido assim alguns projetos que estão relacionados com a nossa volta, o nosso regresso a Lisboa, que em princípio, se tudo correr bem, vai ser mais cedo do que estávamos a antecipar. Já engendrámos todo um plano para acelerar as coisas, porque como eu tenho partilhado convosco, estar aqui não está a ser muito fácil para nós e queremos voltar à nossa vida normal, entre aspas, o mais rápido possível. Portanto, o Ricardo conseguiu assim elaborar um plano para que isso aconteça, e então temos estado focados nisso. E as últimas semanas e as próximas semanas vão ser muito trabalhosas, eu não vou ter tempo. Aliás, a probabilidade de eu falhar com vídeos ou com episódios aqui do podcast é bastante alta, portanto ficam desde já avisados, e peço desde já desculpa se isso acontecer, mas é uma forte probabilidade que eu, apesar de dar muito valor a toda a regularidade e consistência aqui no canal, eu vou priorizar, porque pronto, é um projeto ambicioso e que tem que ser feito no mínimo espaço de tempo possível, que é para eu poder voltar a ter uma casinha e a viver na cidade que gosto o mais rápido possível. Eu gostava muito de voltar lá para setembro ou outubro, espero que seja possível. Já agora aproveito o verão aqui no Algarve, não é? Mas sim, é muito bom sinto-me muito mais desafogada. Eu acho que isso se nota no meu ânimo e no meu humor nas últimas semanas, embora ande cansada e continuo sem ter tempo para fazer grande coisa, que tem sido um dos grandes motivos pelos quais eu também não me tenho sentido a 100%. O facto de estar a trabalhar por algo cujo resultado é eu voltar para Lisboa, deixa-me muito animada, nem que seja pelo único exclusivo motivo de ter um objetivo para os dias, estão a perceber? Porque esta coisa da pandemia e do confinamento, deu, por causa disso e por causa da maternidade também, não estar a trabalhar, faz com que os dias sejam meio que obsoletos e que eu não tenha grandes objetivos a curto médio prazo, porque estou fechada em casa, não posso tatuar, não posso trabalhar, tenho que cuidar do Duarte e não sei o quê. Então os dias misturavam-se e eu acordava mesmo naquela, ok, estou a acordar, mas o que é que eu vou fazer hoje? Nada de jeito, não tenho nada programado, nada planeado, nenhum objetivo em concreto, e o facto agora de ter um objetivo delineado, de tenho que fazer isto para nos próximos X meses conseguir alcançar aquilo, acaba por dar-me mais ânimo, e é a prova de que realmente o ser humano precisa de ter objetivos e metas para que a vida faça algum sentido. E eu não digo isto naquela vertente de termos de ser todos super bem sucedidos a nível profissional ou financeiro, até porque isso é tudo relativo. O que é sucesso para mim pode ser o completo oposto para outra pessoa, e eu posso ser completamente feliz a ganhar 500 euros por mês, se tiver o suficiente para sobreviver, ou se calhar mais feliz ainda do que uma pessoa que ganha 50 mil, estão a perceber? Mas eu acho que vocês perceberam o que eu quis dizer. Então tenho estado mais bem disposta nas últimas semanas, finalmente. Eu acho que é a primeira vez nestes últimos 6 meses em que eu estou a viver aqui no Algarve em que eu me sinto um pouco mais eu, o que me deixa muito contente. Já estava meio que a entrar num ciclo vicioso, meio que a perder a esperança, e é muito assustador quando vocês estão com esses moods, porque mesmo que vocês conscientemente saibam que é uma fase, em princípio, quando nós estamos a sentir as coisas, quando nós estamos a passar pelas coisas, temos sempre aquela sensação e medo de que possa durar para sempre, por mais que saibamos que muito dificilmente isso acontece, e aliás é um clichê e uma quase que verdade absoluta, a ideia de que nada é eterno, nem a tristeza nem a felicidade, e por isso é que
se deve fazer um esforço para aproveitar o melhor de cada fase que nós estamos a viver, nem que seja pelo facto de que tudo traz uma lição atrás. E isso foi uma coisa que eu aprendi já há alguns anos, porque eu acho que já partilhei isto também várias vezes, quando eu tinha 18 anos foi das piores fases da minha vida, porque foi assim o meu primeiro desgosto de amor, assim, propriamente dito, mais a sério. Foi quando acabei o secundário e comecei a universidade. Os meus amigos mudaram todos de cidade e eu fiquei aqui no Algarve. Sentia-me muito desamparada, de coração partido, a sofrer imensas mudanças ao mesmo tempo, não só de escola como de cidade. Estava a tirar a carta e precisava da carta para ir para a universidade. Foi uma fase bué lixada e muito, muito difícil, mas eu sinto que foi uma lição muito grande para lá está, como eu estava tão mal psicologicamente, eu tinha de fazer um esforço muito grande para procurar a beleza nas coisas simples que estavam à minha volta, porque se eu não conseguisse encontrar essas pequeninas coisas positivas, então era muito difícil para mim acordar de manhã, estão a perceber? E era um exercício que eu fazia constantemente, muito através da escrita, e eu sinto que, e já disse isto várias vezes, foi a escrita que me salvou naquela altura, porque era através da escrita que eu fazia meio que um exercício de, não quero chamar exorcismo, mas não só tirava todos os pensamentos negativos que tinha dentro da minha cabeça, como o facto de estar a escrever quase que me obrigava a olhar para tudo o que estava a acontecer, olhar para a rua, olhar para a casa, para a divisão onde eu estava e procurar coisas que me fizessem minimamente feliz. Nem que fosse, eu lembro-me de estar no meu ateliê na altura em que eu entrei na universidade, eu e a minha mãe transformámos a nossa garagem no meu ateliê, que era para não estar a sujar a casa toda com tintas e não sei o quê. Então eu lembro-me de coisas simples como olhar para os meus pincéis salpicados de tinta de várias cores e de encontrar uma beleza incrível naquilo, porque eu sentia que faltava tanta coisa boa na minha vida naquela altura que eu tinha que procurar essas coisas meio que insignificantes para me alegrarem, e a verdade é que conseguia, e por acaso é uma coisa de que eu sinto falta, é de olhar em volta e conseguir ver beleza em tudo. E eu sempre disse isto, eu acho que a felicidade, por mais que seja obviamente incrível e maravilhosa e seja um objetivo comum a toda a gente, eu sinto que a felicidade nos deixa dormentes, porque é fácil estar feliz, é fácil quando nós estamos felizes deixarmos de ver as coisas à nossa volta. Não sei se me estou a fazer entender, mas quando as pessoas estão em baixo e mais tristes, como se sentem assim, se calhar há uma necessidade maior de procurar a felicidade em tudo, porque sentimos que não conseguimos chegar a ela com nada. Percebem? Estou a ser confusa? Não sei. Mas pronto, isto é uma ideia que eu tenho em mim desde essa altura, desde os meus 18 anos, que realmente é a felicidade, por mais que seja incrível e que seja algo que eu podendo escolher, vou sempre escolher a felicidade, eu sinto que há uma parte ingrata em estar feliz, que é justamente essa dormência para as coisas mais simples e para as belezas pequeninas que há, sei lá, coisas parvas e que podem até parecer pirosas de dizer, mas por exemplo as folhas das árvores a abanar ao vento, ou as abelhas à volta das flores, ou estão a perceber esse tipo de coisas super, hiper, mega simples que uma pessoa está tão habituada a ver que já nem vê sequer. Com a tristeza eu acho que isso tudo ganha uma importância muito maior, porque quando vocês estão mal convosco próprio, ou convosco próprios, ou com alguém, ou com alguma situação específica, se calhar essas coisas pequeninas aumentam, porque vocês sentem essa necessidade. Ou se calhar sou só eu, raramente sou só eu, porque há tanta gente no mundo que há sempre alguém com que se identifica e que pensa de forma igual ou similar, mas pronto, se calhar é uma coisa minha de tentar procurar felicidades pequeninas quando a felicidade grande está comprometida. E pronto, aqui fica este pensamento. Já não pensava sobre isto há algum tempo, a verdade é essa. E se há algo que é difícil nisto tudo de ser mãe, é realmente ter estes tempinhos e
E por isso é que eu dou tanto valor a isto do YouTube e do podcast, porque embora seja difícil eu conseguir estes tempos para gravar estas coisas, acabam por ser os únicos momentos que eu tenho completamente sozinha desde que fui mãe. E é sem dúvida das coisas que mais me afeta o psicológico, é realmente esta falta de tempo, e mesmo quando tenho é um tempo extremamente contado e cronometrado, e há sempre meio que uma pressão e o medo. Por exemplo, eu estou aqui agora e estou sozinha, tenho este tempo para estar aqui a falar e a pensar sozinha, que era algo que eu fazia constantemente antes, mas eu estou sempre com aquele receio de que de repente o Duarte acorda a chorar e eu preciso de intervir, ele precisa de mim para comer, e é cansativo, mas lá está, uma pessoa tem que tentar procurar, e se calhar é a moral do episódio de hoje, é procurar as felicidades pequeninas em momentos menos fáceis. E eu sinto que este momento que eu estou a passar, por mais que seja incrível e um momento com que eu sonho desde sempre, e embora eu pensasse que não, eu romantizava imenso a ideia de maternidade, e eu sabia que era difícil, mas não sabia que era difícil. Estão a perceber? Só via, ou praticamente só via, as partes boas de ter um bebê, as partes boas de ser mãe, e não considerava tantas partes difíceis, porque não passando por isso é difícil de imaginar. Por mais que uma pessoa saiba, tipo, sim, vai estar cansada, toda a gente sabe que o tempo fica mais limitado, toda a gente sabe uma série de coisas, mas só quando se está a viver um momento é que se percebe a real dimensão disso tudo e o impacto que isso pode ter numa pessoa. E por mais que eu tenha a ter uma sorte incrível com o bebé que tenho, que é super bem disposto, ele é... Imagina, a minha mãe está sempre a dizer, o que os outros bebés choram, este bebé ri, ele está sempre a rir, está sempre bem disposto. É muito raro chorar assim mesmo incomodado e a chorar a sério. Quando ele chora, normalmente nem chora propriamente, é assim um choramingar a avisar que ou que já está a ficar com fome, ou que já tem sono, ou que tem a fralda molhada, mas chorar assim com a goela aberta é muito, muito raro, o que é ótimo. O facto de ele dormir também a noite praticamente toda é algo que eu agradeço a toda a hora, mas ele não deixa de ser um bebé, não é? Ele tem 4 meses agora e obviamente precisa de vigilância constante, de cuidados constantes, e pronto, isso implica muita disponibilidade minha e do Ricardo, e aquele tempo que nós sempre tivemos habituados a ter um para o outro e para cada um de nós separadamente já não existe, ou muito, muito pouco. Tem de ser tudo mais pensado, já não existe grande espontaneidade em nada. Nós não podemos decidir de agora para daqui a 1 hora ir ao cinema, por exemplo, porque precisamos de alguém que fique com o Eduardo, precisamos de descongelar o leite que eu tenho congelado no congelador, pronto. Então, pronto, é tudo uma adaptação, mas ao mesmo tempo eu tento olhar para esta fase toda e lembrar-me que não se vai voltar a repetir, que o Duarte nunca mais vai ser tão pequenino, que ele vai crescer, e por mais que eu esteja super ansiosa e super entusiasmada com tudo o que vem a seguir, quando ele começar a andar, a falar, a ler, a experimentar coisas, eu sei que vou ter muitas, muitas saudades desta fase em que ele é tão pequenino, tão bebê, tão inocente, tão que precisa e sente tanta necessidade de estar comigo, perto de mim. Eu sei que estes momentos são irrepetíveis e eu tento focar-me nisso quando estou mais cansada e desejo ter meia hora só para mim, porque eu sei que no futuro eu hei de ter essa meia hora e muitas mais horas, e que se calhar vou desejar que ele queira estar comigo outra vez da mesma forma que quer agora, e tento não ser ingrata a esse ponto, por mais que tente ao mesmo tempo respeitar estes sentimentos que são normais nesta fase de adaptação. Portanto, é isso, é procurar as coisas boas no meio das coisas menos boas, no meio dos momentos mais difíceis, porque a vida é assim, nada, lá está, não existiria o mau, aliás, não existiria o bom se não existisse o mau como forma de compararmos, não é? Então é assim, pronto, olhem, já não sei o que é que ia dizer mais. Também já estou a falar aqui há meia hora e por isso se calhar acabamos por aqui. E nem sei sobre o que foi o episódio de hoje. Isto foi completamente... andei a viajar na maionese. Mas espero que vocês tenham gostado, apesar de tudo.
E é isso, olhem, não se esqueçam, se vocês estiverem interessados, de subscrever ao meu Patreon, que eu tento, o nível mais alto do Patreon, vocês têm direito a receber um print de uma ilustração minha, que é diferente todos os meses e é surpresa todos os meses. Portanto, se tiverem algum tipo de interesse nisso, subscrevam ao nível mais alto. O nível intermédio, vocês podem não só ter acesso antecipado a alguns para saberem o que é que vai ser no YouTube, por exemplo. Eu partilho por lá. Não partilho mais justamente, e tenho muita pena, e de certa forma se calhar esta não foi a altura mais propícia para eu criar o Patreon, justamente por causa do Duarte eu estar tão sem tempo, então não consigo partilhar nem publicar tanta coisa no Patreon como se calhar eu gostaria, mas eu tento volta e meia publicar lá coisas que não publiquei mais lado nenhum, digo antes dos vídeos serem lançados que vídeos é que vão ser lançados, peço dicas. Os últimos vídeos que saíram aqui no YouTube foram todas dicas de pessoas de lá que eu pedi, e eu tento sempre, quando peço dicas sobre vídeos a fazer no YouTube, tentar fazer todas as dicas que me dão, ou pelo menos as que eu acho que não servem para YouTube, tentar abordá-las aqui no podcast. Portanto, é uma forma de vocês estarem mais em contacto e terem um papel mais participativo nos conteúdos que acabam por sair assim nas minhas redes. E pronto, mas se não tiverem qualquer interesse, não tenho qualquer tipo de problema, amigos como dantes, vou continuar a partilhar o que sempre tenho partilhado de forma gratuita, porque acho que só assim faz sentido. E pronto, acho que não tenho assim mais nada para dizer. Estou já com a boca seca porque esqueci-me de trazer água para aqui para ir bebendo enquanto falo. Portanto, vemo-nos para a semana, espero que estejam bem e vitória, vitória! Chegámos ao fim do episódio e o Duarte não acordou. Ai, bebê perfeito. É isso que eu tenho. Um grande beijinho, vemo-nos para a semana.